Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vamos para Isaías, capítulo 55, versículo 6. Isaías 55 e 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. No mesmo livro de Isaías, capítulo 34, versículo 16. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a sua própria boca o ordenou, e o seu espírito mesmo as ajuntará. Nas 3 leituras que fizemos esta noite, o amigo deve ter notado uma palavra que Deus está sublinhando. Buscai. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai no livro do Senhor e lede. Por que esta advertência de Deus na sua palavra? Porque não está na natureza do ser humano fazer isto. É por isto que quando há uma advertência na Bíblia, Deus salientando algo, é porque não é da nossa natureza, não é da natureza humana fazer isto, é bem ao contrário. Nenhum aviso, nenhuma placa de advertência, nenhuma nota de aviso é necessário, seria necessário se as pessoas fizessem aquilo. Elas estão ali é porque elas não fazem. O natural é não fazer aquilo. Então é o que temos aqui. E é muito simples de entender. O Senhor, primeiramente o Senhor Jesus está dizendo em Mateus capítulo 6, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar. Muitas pessoas que conhecem o Evangelho, que apresenta o reino de Deus, uma outra esfera de bênção, que não é material, mas espiritual e é eterna. Muita gente conhece este fato, sabe que precisa, até pensa em um dia buscar isto, mas não está em primeiro lugar. Não está. Está em seus planos. Mas, segundo os planos dos homens, isto nunca vai chegar nas suas vidas. Por isso que o Senhor está advertindo
Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Este capítulo ele está tratando das coisas legítimas da vida, as coisas necessárias para a nossa vida. Ele está falando de dinheiro, ele está falando de alimento, ele está falando de roupa. Ele até menciona dizendo que o ser humano deve ajuntar tesouro nos céus, porque ele diz: aonde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Será que não é assim no caso de você? E no meu caso? Aonde é que está o seu coração? Qual é a coisa mais importante para você na vida hoje? É as coisas de Deus? Você já tem uma morada no céu? É o maior desejo de você partir e estar com Cristo? Ou desejar que o Senhor Jesus Cristo venha, sabendo que você já tem um lugar na casa do Pai? Para cada pessoa que não tem isto, estas coisas são assustadoras. A morte é um terror, porque aqueles que não sabem para onde estão indo, desconhecem que existe um inferno esperando cada pecador, eles também estão em confusão, em trevas. Eles têm medo da morte porque não sabem para onde estão indo. Mas ninguém precisa ficar assim, porque o Senhor está apontando o que cada pessoa deve fazer em suas vidas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele está dizendo, porque todas estas coisas vão ser acrescentadas, vão ser dadas, vão ser fornecidas na hora certa. Seja o alimento para o corpo, seja um trabalho, o dinheiro, seja uma esposa, um esposo, os filhos, os cuidados da família. Porque uma hora você e eu, nós vamos deixar isto. Amando estas coisas, nos esforçando muito, nós vamos deixar, e sem aviso muitas vezes. Mas o reino de Deus é eterno. O reino de Deus começa nesta vida, a pessoa começa a desfrutar, buscar o reino de Deus, as coisas do reino de Deus, já no presente, e estas coisas são eternas, vão durar para toda a eternidade, tem peso eterno. Você entra no reino de Deus quando você aceita o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Aí começa o seu primeiro passo, os primeiros passos no caminho do reino de Deus. Desse lado aqui, desde o primeiro banco até o último, você já entrou, está no reino de Deus? Você já é salvo? E desse lado também aqui, desde o primeiro até o último, todos nesta reunião já entraram, já estão de posse do reino de Deus? Talvez você tenha coisas materiais, você possa enumerar, você possa falar para todos sobre a sua família, os seus bens, o seu trabalho, mas você pode contar para alguém: olha, eu já sou salvo, eu tenho certeza da minha salvação, porque um dia eu fiz uma escolha. Eu busquei em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A Bíblia diz que nós, como pecadores, como nascemos neste mundo, temos uma natureza pecaminosa. Nós não temos justiça própria para nos chegar a Deus, para Ele nos aceitar como seus filhos, para nos aceitar para ir morar na casa do Pai. Não temos. Este livro sagrado diz bem o contrário. Ele diz que a nossa justiça é como o trapo da imundícia. É por isso que foi necessário Deus nos dar a sua justiça. Mas diz alguém: o que é isto?
A justiça é aquilo que uma pessoa tem de justificado. Não tem culpa, não tem pecado. Mas diz alguém, mas quem é essa pessoa? Aonde está essa pessoa que não tem mais seus pecados? Perante Deus? Mas aonde é que está essa pessoa? Pois é, isto, se você não conhece esta verdade, mostra que você desconhece o Evangelho. E muito. Porque este é o plano da salvação de Deus. Deus, quando salva uma pessoa, Ele faz esta obra de tal maneira que Ele tira e limpa e purifica esta pessoa de todos os seus pecados, porque o seu Filho, o justo, padeceu por nós, os injustos, para nos levar a Deus. É a justiça de Cristo que é acrescentado à nossa conta. A morte de Cristo, o sacrifício dele, o sangue dele, o pecador que recebe ele como o seu Salvador, ele é perdoado, mas é mais do que isto, é justificado. É tirado os seus pecados. Agora é uma pessoa justa. E uma pessoa assim, agora, ele vai poder buscar o reino de Deus e a sua justiça. Ele vai entender o que é estar no reino de Deus e fazer as coisas de uma maneira que Deus se agrada. Ele não está mais correndo como este mundo louco, atrás somente do dinheiro, das coisas materiais, das suas famílias, dos prazeres desta vida. O crente também se ocupa com muitas coisas desta vida, mas não é o principal da vida. Ele tem coisas mais importantes. O seu coração agora está ligado com os céus, porque uma vez ele encontrou no Senhor Jesus Cristo, aquele mesmo que uma vez foi levantado lá sobre a cruz, o Filho de Deus. Ele compreendeu. Ele foi ferido pelas minhas transgressões. Ele foi moído por minhas iniquidades. Cristo levou em seu corpo os meus pecados sobre aquele madeiro. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Eu faço uma pergunta para você e você responda para Deus e para si mesmo. Você já está de posse da sua salvação? Esta salvação que Deus oferece, ela tem que ser buscado em primeiro lugar. Outra coisa, esta salvação é de graça. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Ela é de graça e ela é alcançada pela fé. Não vem de vós, não vem de você, não vem das obras, quer dizer, não vem de algo que você tem dentro de si, não vem das obras, não vem algo que está fora de si, mas é um dom de Deus, é um presente de Deus. Você já compreendeu isto? Você já tem posse desta salvação? Uma salvação de graça. Sim, meu amigo, para você, a salvação de Deus não é que é uma coisa barata, não é que é uma coisa que não tem valor, então Deus está dando, não. Deus não dá nada para nós que é coisa barata e sem valor. Outra coisa, tudo que Deus dá, normalmente tem vida. A salvação é de graça para mim e para você, porque alguém já pagou o preço. O Senhor Jesus Cristo. Lá sobre a cruz, meu amigo, foi onde Ele tratou do assunto dos meus pecados e dos teus pecados. Você nem era nascido, nem eu, mas Ele, Deus, com quem você tem uma dívida por causa dos seus pecados, Ele e Deus prepararam a grande salvação. A Bíblia diz que o Senhor se agradou em moê-lo naquela cruz, fazendo-o enfermar. Por quê?
O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele, e pelas suas feridas, meu amigo, você e eu somos sarados. A salvação é de graça porque o preço está pago. Você recebe pela fé. Mas diz alguém, mas eu tenho muita fé em Deus. Eu sempre acredito em Deus e eu confio nele. Ele me ajuda muito. Eu não duvido e não duvidamos disto. Mas a salvação é algo bem pessoal e particular, aonde você recebe no momento. É uma experiência, como Cristo disse, é uma porta que a pessoa entra. Lembram? Ele diz em Evangelho de João, capítulo 10, ele disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Você, talvez, quando vinha para cá, de longe você poderia ver a porta do salão e poder ver e concordar e saber e dizer até para a pessoa que estava ao seu lado, aquilo lá é a porta, eu sei que lá dentro prega o Evangelho, lá dentro está pessoas crentes e descrentes, lá eu vou ouvir o Evangelho, vou cantar alguns hinos e aquela é a porta, eu acredito naquela porta, eu sei que posso entrar pela porta. Mas tudo isso não faz que você entrou pela porta. Você teve um momento, em questão de segundos, você simplesmente entrou, porque você veio para cá com um objetivo. A mesma coisa, a salvação não é uma coisa de fé por toda a vida, a salvação é uma experiência. O Senhor está dizendo, eu sou a porta. Talvez você não duvida que Ele é a porta. Ele disse, aquele que entrar por mim será salvo. Você também não duvida que Ele é o Salvador. Mas a pergunta é, você já entrou? Tem isto na sua vida? Você pode dizer, eu sei, eu lembro. Eu posso lembrar perfeitamente quando eu confiei nele e Ele me salvou. Mas como você tem certeza? Porque a Bíblia diz, Ele mesmo disse, eu sou a porta, se alguém entrar por mim ou confiar em mim, me aceitar como Salvador, será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. Isaías capítulo 55, o profeta está dizendo, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ele disse, deixa o ímpio o seu caminho. Muitas pessoas gostam do Evangelho, sabem que é uma necessidade, a sua salvação, mas o problema é deixar o seu caminho. Deixar certas coisas para buscar ao Senhor. É aí onde muita gente fica pelo caminho e perde a sua alma eternamente. Você é um deles? Deixe. O conselho é, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, porque, meu amigo, não é para sempre. O seu tempo, o teu tempo de buscar ao Senhor e ser salvo enquanto você está com vida aqui. Buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo, invocai-o enquanto está perto. Mas os versículos continuam, deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor. Notamos que o Senhor está dizendo, a cada pessoa tem o seu caminho e tem até seus pensamentos. Mas Ele diz, os meus caminhos são mais elevados do que os vossos caminhos e os meus pensamentos são mais elevados do que os vossos pensamentos. Deus não tem que concordar com você para te salvar, meu amigo. Ele não tem que baixar o seu nível para chegar na ideia que você tem, no caminho que você acha que é o certo, não. Ou você deixa o seu caminho e busca o Senhor, ou
então não tem assunto, não tem salvação. Mas ele disse: a minha palavra não vai voltar para mim vazia. Ele disse: como a chuva cai sobre a terra, a neve também, ela tem um objetivo. A chuva de Deus não é para destruir o ser humano, é bênção de Deus. A mesma coisa, o Evangelho, a palavra de Deus, não é para destruir as almas dos homens, é para a bênção, é para despertar você e levar a salvação. O Evangelho não tem objetivo mandar pessoas para o inferno, nem levar pessoas para o inferno. O Evangelho é boas novas de salvação. O que vai levar você para o inferno é os seus pecados, não é o Evangelho. A palavra de Deus é aqui comparada como a chuva de bênção, para cair no coração e crescer o fruto para Deus, a sua salvação. Mas existe lugar no seu coração para a palavra de Deus? Ou você continua cheio dos seus caminhos, dos seus pensamentos e não quer largar? É por isso que muita gente diz: eu não entendo. Não é que você não entende, você não quer entender. Você não quer deixar Deus trabalhar no seu coração. Deus, ele não é um invasor? Não. Não. Ele tem poder para te salvar, mas ele não vai obrigar você a ser salvo. Todos os que vão para o céu querem ir para lá, mas querem mesmo, de coração. E fizeram de tudo. Abriram mão de tudo que impedia de Deus poder esclarecer eles. E eles descansar a sua fé na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Pois a Bíblia não apresenta outro para a nossa salvação. Para finalizar, nós lemos em Isaías também, né? Buscai na lei do Senhor e lede. Porque ele diz: na lei do Senhor nada falhará, mas tudo há de se cumprir. Lá fala sobre o Espírito Santo. Toda a palavra de Deus há de se cumprir, meu amigo. Este livro devia ser o livro mais valorizado no mundo. Devia estar em todas as escolas do nosso país, em todas as bibliotecas, em todos os lugares públicos, em todos os bares, em todos os mercados, armazéns, restaurantes, em cada ônibus, em cada assento e poltrona de avião. Porque nada do que está escrito aqui vai falhar. Mas quantos acreditam nisto? No consultório do médico você pode encontrar tudo. Dificilmente você vai encontrar uma Bíblia. Num escritório qualquer você vai encontrar jornal, revista. Mas você não vai dificilmente encontrar este livro. Todas as informações ali passam, as pessoas vão para casa, esquecem, não muda nada na vida das pessoas. Mas isto aqui muda, meu amigo, muda e para sempre. É por isso que o diabo tem o maior esforço de não deixar as pessoas lerem este livro, porque daí tem mais gente cega e nas trevas, rumo para o inferno, para onde ele quer ver todos lá. Oh, espero que você não seja assim. Que você ame este livro, meu amigo. Porque aqui mostra uma pessoa que Deus deu para te salvar, para te levar para o céu. E ele sofreu muito naquela cruz para perdoar os teus pecados e os meus pecados. Ele não está morto hoje, não. Ele ressuscitou e hoje ele está nos céus. Ele vai voltar para cumprir a sua palavra. Ele disse: se eu for, virei outra vez
e vos levarei para mim mesmo, os crentes, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu espero que você aproveite hoje dele. Que você seja salvo, que você creia no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz: você será salvo.